em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje pela manhã nós meditamos no Salmo 51, que é a anatomia do verdadeiro arrependimento e da verdadeira espiritualidade, pela profundidade como Davi vê o pecado e como ele sabe aonde está o problema e como o problema deve ser resolvido. Então nós vimos 10 coisas no Salmo 51 que é profundo na análise da alma humana, do pecado, do verdadeiro arrependimento. Mas eu falei no final já como é incrível, como lá no anunciado do Salmo está que aquilo para o regente do coral, e que o hino foi composto quando Davi tinha adulterado com Betseba. E nós conhecemos a história e nós vimos que o profundo arrependimento de Davi, o profundo conhecimento de Davi sobre o problema real na vida dele, não é como uma visão que nós temos hoje, que nós temos problemas em determinadas áreas da nossa vida e nunca enxergamos, na verdade, qual é a dimensão do problema. Portanto, nós queremos um tipo de terapia, como quando nós temos um problema físico e tem que tratar aquela determinada área. Nós achamos que nós temos alguma patologia psicológica e precisamos que, por causa disso, alguma área da nossa vida seja tocada, e isso está completamente fora daquilo que nós vimos Davi fazer. Ele não fala sobre sexo em momento algum no seu salmo. Ele não diz sobre problemas que ele tinha numa determinada área, na área sexual, e como se livrar das tentações na área sexual. Ele vai muito mais longe, muito mais profundo do que isso, porque ele sabia qual era o problema. E o problema não era simplesmente o sexo ou as dádivas que Deus deu, ou as coisas boas que Deus deu e que se tornam pecado na vida do homem de várias formas. Ele tinha uma visão clara do que o pecado é, do que Deus é e do que tinha acontecido. E eu quero explicar isso melhor, né? Eu quero me aprofundar nessa parte, porque Davi foi tão profundo e ao mesmo tempo tão diferente, não é? De dizer eu tenho um problema nessa área. Ele via que ele tinha um problema, mas era algo muito mais profundo, e a solução para isso algo muito mais profundo. Por isso ele foi tão profundo em seu arrependimento, e por isso nós somos tão superficiais hoje e queremos pequenas terapias para lidar, não é? Nos desintoxicar de problemas, por exemplo, na área sexual, que era o problema que o Salmo estava abordando, e ele foi tão profundo em vez de ser tão superficial. Quando Satanás quis destruir o prazer em Deus, o deleite em Deus, a alegria indizível e cheia de glória em Deus, quando Satanás quis destruir isso no Jardim do Éden, aquilo que eles sentiam e desfrutavam sem pecado, a amizade, a face de Deus, a beleza de Deus, tudo revelado para eles no Éden em Cristo. Cristo sempre e em todo lugar é a revelação do Pai. No Éden, na visão de Isaías, na visão de Daniel, em todo o tempo, não é? Desde que existe tempo, o Filho é a revelação do Pai, na sarça ardente, enfim. Então eles tinham essa amizade, essa visão de Deus, e o diabo não deu a eles um dever. O diabo apresentou a eles um deleite que tinha sido criado por Deus. Eles viram que a árvore da qual Deus os havia dito para não comer era, a Bíblia diz assim em Gênesis 3:6, boa para comer, para alimento, e que era um deleite para os olhos, e árvore desejável para dar entendimento, de modo que tomaram e comeram. Então a trilha de destruição do prazer que eles tinham em Deus, que é o verdadeiro prazer, do qual os outros prazeres devem ser uma placa, um eco, um deleite.
foi destruído assim, com prazeres menores, com aquilo que Davi disse que a história nos mostra como aquilo foi um desprezo ao nome de Deus. Tu desprezaste a minha palavra, tu zombou do meu nome. O artifício de Satanás consistiu em tornar o fruto mais desejável do que Deus, e funcionou. Ou seja, se uma coisa é mais desejável para mim do que Deus, Satanás venceu. Satanás, ele simplesmente vai tentar nos mostrar que qualquer coisa da vida pode ser mais desejável do que Deus, dar mais alegria do que Deus, mais deleite do que Deus, e sempre é isso que ele faz. Você vê que nós podemos pegar todas as tentações. Outro dia eu li um texto aqui de Richard Baxter, famoso, como ele descreve que no mundo dos homens tudo é tentação. Ele abre os olhos e ele está no mundo de tentação. Se ele vê alguém miserável, ele pode se sentir orgulhoso de ter alguma coisa. Se ele vê alguém muito rico, ele pode se sentir inveja daquela pessoa. E Richard Baxter vai falando sobre isso, e não há nada que você olhe, mas você pode resumir tudo de certa forma. A Bíblia coloca isso como as coisas mais preponderantes, dinheiro, poder, sexo, englobam quase tudo. Por exemplo, num domingo anterior, não nesse domingo, no outro domingo de manhã, nós vimos como Saul se tornou um inimigo de Deus. Ou seja, um inimigo, a gente jamais, né? Mas ele se tornou um lutador contra a vontade de Deus por causa do poder. A percepção dele de que ele ia perder o poder e que Davi ia ter o poder fez ele cada dia se afastar mais de Deus, porque é óbvio que para Saul o poder era a coisa mais desejável do que Deus. Então, o artifício de Satanás consistiu em tornar o fruto mais desejável do que Deus para Adão e Eva, o poder mais desejável do que Deus para Saul. E funciona. Por isso Davi é tão profundo e não superficial. O prazer sexual é proibido como uma alternativa para o prazer em Deus. E dessa forma que a gente deve relacionar os pecados sexuais, como o de Davi e o de qualquer um de nós, com o que aconteceu com os nossos pais. No princípio, Deus deve ser valorizado acima do prazer sexual e deve ser experimentado nos prazeres que Ele deu para nós como placa para o verdadeiro prazer que Ele é. E foi por isso que Ele criou um mundo de sabores, de cores para os nossos olhos, de sabores para o nosso paladar, de cheiros para o nosso olfato, de toque para o nosso tato. Ele encheu o mundo de prazeres que apontavam para um prazer infinitamente maior, que é do Criador desses prazeres, como placa do que é o verdadeiro prazer, que é o próprio Deus. Então, os mesmos deleites, paixões e êxtases da relação sexual planejada por Deus para o casamento são as espécies de prazer que o próprio Deus concebeu e criou, como todos os outros prazeres que Ele criou. Deus não tem problema com os prazeres. Deus é o Criador dos prazeres, das delícias, como eu falei, para o paladar, das delícias do som para o ouvido. Vem dele, são parte dele. Ele conhece o prazer, Ele imaginou o prazer, Ele criou o prazer. Mas nenhum prazer que exista que um dia não esteve na mente de Deus, e Deus criou aquele prazer para que aquilo manifestasse, fosse um tênue eco do grande prazer que Ele mesmo é, que Ele desfruta em seu Filho desfruta nele. Assim, quando nós provamos esses prazeres, nós provamos um pouco de Deus. Quando nós vemos a beleza no mundo criado, né, nós vemos um pouco, nós provamos um pouco de Deus, de como Deus faz as coisas como um banquete para os nossos olhos.
ou de como ele faz as coisas perfeitas, mesmo onde nossos olhos não alcançam, para mostrar como a beleza está totalmente ligada a Deus. Deus coloca peixes lindos e maravilhosos num oceano profundo onde ninguém nunca vai ver, num lugar que não tem muita luz, mas os peixes são cheios de cores, são muito bem feitos, não é? Eles não vão ser vistos por ninguém, mas Deus enche de belezas os oceanos, enfim, o universo. Então ele criou o prazer sexual e, portanto, ele é maior que esse prazer. Esse prazer é só para apontar para ele, como o pão é para apontar para ele, como as delícias que nós comemos era para nós sentirmos como Davi, que disse: à destra de Deus há delícias perpetuamente. E nós entendermos o que é isso, entendermos, porque nós temos placas. Nunca foi a intenção que o sexo, por exemplo, constituísse uma alternativa para o prazer nele, ou nenhum outro prazer. É por isso que Davi é tão profundo, é por isso que ele não diz que tem um problema, nessa área eu tenho um problema. Não, ele tinha um problema muito maior do que o problema numa área. Sua intenção de Deus é ser visto e saboreado em todas as coisas que ele criou para apontar para ele, simplesmente como placas que apontam para ele, incluindo o sexo. Se Deus deixa de ser valorizado acima do prazer sexual e glorificado naquele prazer, esse prazer se torna venenoso como o fruto no jardim do Éden. Ele se torna a nossa morte. Ele se torna a nossa desgraça, a nossa dor, a nossa aflição. E a Bíblia, quando vai falar sobre isso, ela não fala que a pessoa tem um problema numa área. Me ajuda nessa área. Não. Ela mostra um problema muito mais vasto. E enquanto o homem não percebe isso, como Davi percebeu profundamente nas 10 coisas que nós vimos no Salmo 51, nós nunca vamos entender sequer o que está acontecendo conosco. Nós estamos na escuridão. Romanos 1, com uma relevância impressionante para os nossos dias, para os dias de Davi, não é? Paulo faz para nós a ligação entre trocar a luz de Deus pelas trevas e a distorção do caráter destrutivo do pecado sexual. Paulo vai falar sobre o pecado sexual de uma maneira que está totalmente distante de como nós psicologizamos os nossos problemas para recebermos um tratamento, uma terapia a respeito daquilo. Então nós começamos esses perigos, essas coisas que Deus encheu o mundo, elas se tornam perigos e elas podem ser perigosas. E no caso de Davi, a gente estava falando, apesar de ele nunca mencionar, porque ele é profundo e sabe onde está a fonte do problema e onde ele precisava ser realmente restaurado, mas nós sabemos que era sobre a relação que ele tinha tido com Betseba. Então o próprio apóstolo Paulo faz disso uma porta de entrada para nós percebermos e para tratar dos perigos de todo o uso indevido de todas as dádivas de Deus. O poder, eu estava falando do poder. Quem deu o poder a Saul foi Deus. E Saul devia expressar a glória de Deus ao usar esse poder. Mas não é isso. E você vê que, como no Éden, ele sentia muito mais prazer no poder do que em Deus. O poder se tornou um problema. Sempre é assim. Então o sexo se torna o caso representativo que Paulo mesmo usa e revela aqui, quando ele vai falar da condição do coração do homem. A intenção de Paulo é que a gente veja que nossas constatações a respeito de abandonar a luz distorcer o sexo, se aplicam a todas as dádivas de Deus boas, aquilo que ele tinha dado a Saul, que era poder, aquilo que ele deu a Salomão, a riqueza enorme de Salomão, que se tornou um problema, o dinheiro, o poder na vida de Saul, o sexo aqui. Então Romanos 1, 21 e 23 diz: porque embora conhecessem Deus, não honraram como Deus,
Nem lhe deram graças, mas se tornaram fúteis em seus raciocínios, e seu coração insensato foi obscurecido. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes ao ser humano mortal, as aves, os quadrúpedes e os répteis. A palavra luz não aparece aqui. Você vê que ele não está falando de luz e trevas, mas ele está usando outra expressão para falar isso. Ele diz: o seu coração insensato escureceu. Se dizendo sábio, se tornaram tolos e se tornaram fúteis em seu raciocínio, e o coração insensato deles se tornou trevas, ficou na escuridão. O homem ficou na escuridão. A ideia de trevas, ela está presente também no final do versículo 21, que ele diz: seu coração, como a gente diz, insensato, ficou obscurecido. Então, em vez de ele contrastar trevas com luz, Paulo faz o contraste entre a glória, que é nada mais do que a luz, o resplendor de Deus, não é? A beleza de Deus. Isso é que é a glória de Deus, é o brilho da sua beleza. E os atributos de Deus não o honraram como Deus, ou o glorificaram como Deus, depende da sua versão, mas trocaram a glória de Deus, a beleza de Deus, os deleites eternos que fluem da beleza eterna de Deus, trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Verso 23, ele afirma, portanto, que em nossa condição pecaminosa, não regenerada, um homem não regenerado, um homem que não tem uma nova natureza, ainda assim todos os homens conhecem Deus num sentido. Há um sentido em que todos os homens conhecem Deus, suficiente para todos estarem condenados, não é? Embora conhecessem Deus. Verso 21. Não obstante, nós pegamos a glória de Deus, por assim dizer, e a trocamos por alguma coisa. Nós pegamos a beleza de Deus, nós pegamos... É por isso que Deus falou para Davi assim: porque você zombou do meu nome, porque você debochou da minha palavra, porque você fez de mim um escárnio. Então, nós, não obstante essa glória, nós pegamos a glória de Deus e nós trocamos, colocamos alguma coisa no lugar da glória de Deus. E ao fazê-lo, nós empurramos Deus para longe. E empurramos o quê? Nós empurramos a luz do universo. Nós empurramos a própria luz, a beleza, o esplendor divino, a beleza de Deus na face de Cristo. Então nós empurramos para longe de nós. E o significado da realidade criada, nós empurramos para longe de nós. A razão pelo que existem as coisas que Deus criou, o mundo que Deus criou, os prazeres que Deus criou, nós empurramos a razão disso para longe de nós. E então nós ficamos entregues às trevas. Nosso coração insensato fica na escuridão. No Éden, Adão e Eva imaginavam que se eles estavam escolhendo o quê? Estavam escolhendo sabedoria, estavam escolhendo vida, estavam escolhendo ser como Deus, estavam escolhendo prazeres, delícias. Mas o que eles escolheram? Trevas, morte. Poucos anos depois eles vão estar mortos, seus filhos vão se matar. Mas parecia que eles estavam escolhendo deleite, prazer. Mas você vê, eles empurraram para longe a luz com a qual eles podiam ver essas coisas. Então Paulo diz no versículo 22, dizendo-se sábios, se tornaram tolos. E temos feito desde então, é isso que Davi percebe. Davi é muito profundo, é um grande teólogo. Ele não tem um problema na área sexual, ele não, você vê que a oração dele, o arrependimento dele, que é o paradigma do verdadeiro arrependimento, o desejo de transformação e que ele experimenta, o desejo, os desejos elevados dele, e por isso ele não ficou simplesmente pensando que tipo de treinamento e experiência você me dá para mim conseguir vencer essa área aos poucos. Ele não fala sobre essas coisas patéticas. Viver em trevas significa, portanto, considerar Deus minimamente desejável e alguma coisa na sua criação maximamente desejável. Estar nas trevas é isso. Você está em trevas ou não, e você sabe disso ou não, quando você tem
Deus é pouco desejável para você e algo que não é Deus é muito desejável. Essa ideia fica implícita no termo que Paulo usa: trocaram a glória de Deus, trocaram a beleza de Deus, trocaram a fonte de toda alegria, de todo prazer, de todo deleite, a fonte original do qual as coisas que ele criou está recebendo. Aquelas coisas que são prazerosas, aquilo ali é só um depositário pequeno dessa fonte original de toda a beleza, todo o prazer e todas as coisas que é Deus. Paulo diz, eles trocaram a glória de Deus. Quando você troca algo, você expressa o que, queridos? Você expressa preferência, por isso que você troca. Você troca o carro porque você prefere o outro, você troca isso por isso porque isso é melhor. Porque alguma coisa em você diz que isso é mais desejável, isso é mais belo, isso é mais satisfatório. Paulo diz, eles trocaram a glória de Deus. Quando você troca algo, você expressa sua preferência, você expressa, quer você finja ou não, o seu maior desejo. Não há como eu trocar a glória de Deus por algo e falar assim, não, mas a coisa que eu mais desejo é Deus. Isso é impossível. Nós trocamos algo por outra coisa que nós desejamos mais, que nós, pelo menos, acreditamos que nos dá mais alegria, mais prazer. E se você prefere a criação de Deus no lugar de Deus, se você considera Deus menos desejável do que alguma coisa que Deus criou, isso significa que você está em trevas. É o que Paulo está dizendo. Se o nosso coração deseja e acha que terá deleite e prazer em algo que Deus criou mais do que em Deus, essa é a definição de estar em trevas. Estar em trevas não é fazer alguma coisa. É por isso que o mundo inteiro está em trevas. O cara pode estar, sei lá, fazendo as coisas mais terríveis, ou adorando as coisas de uma maneira mais pagã possível, mas estão em trevas, estão todos trocando. Isso significa que está em trevas. Nas trevas, quando você está nas trevas, é impossível você ver as coisas como elas são de fato. A Bíblia diz, eles se dizendo sábios se tornaram tolos, loucos. Por quê? Porque o coração deles se escureceu. E na escuridão você não consegue mais ver as coisas pelo que elas são. Você começa a fazer escolhas malucas, escolhas tolas, porque você não enxerga. Você é obrigado a fazer escolhas, acariciar coisas, mas você não está enxergando. Você não sabe mais como as coisas são. Nas trevas é impossível ver as coisas como elas são de fato. Se você vê algo mais belo, mais atraente, mais desejável que Deus, é porque você está nas trevas. Você não consegue enxergar. E na escuridão, você não consegue ver mais, diferenciar belezas. Paulo está dizendo, se você vê qualquer coisa criada por Deus como mais desejável com que ele, não se engane, você está nas trevas. Você não está vendo a realidade como ela é de fato. Se tudo tivesse claro para você, você veria, era como ver um esgoto e um rio límpido, mas na escuridão eu não sei qual que é o melhor. Mas Paulo está dizendo, se tivesse com luz, você veria esse rio puro de água viva, e você sequer olharia para o esgoto. Você teria nojo do esgoto, mas você está na escuridão. Você está em trevas, o seu coração insensато se escureceu. E agora você não vê as coisas mais. Você não está vendo a realidade como de fato ela é. Viver na luz significa considerar Deus supremamente glorioso. Deus é luz. Você vê, ele acha a coisa suprema e gloriosa que existe, o seu filho. O seu filho acha o Pai, o Espírito. Se nós estivéssemos vivendo na luz, nós jamais trocaríamos sua glória, porque nós vamos ver as coisas de maneira clara. Você vê como Davi vê que o problema dele foi muito mais profundo do que eu tenho um problema na área sexual, e é por isso que o salmo dele, apesar de ser tão profundo teologicamente, sondador da alma, do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro amor a Deus, ele não fala em sexo. Nós estimaríamos sua glória e guardaríamos a glória de Deus, a beleza de Deus a qualquer custo, como nós guardamos o maior tesouro que estiver nas nossas mãos. Nós não deixamos ele no meio da rua, não deixamos no quintal, não deixamos na mão de crianças. Deus seria mais precioso para nós que qualquer coisa.
E é isso que Paulo diz que significa viver na luz. Viver na luz é Deus ser a coisa mais preciosa na sua vida. Sabe quando Paulo diz assim, não tenho minha vida por preciosa? É porque ele está na luz. Na luz ele olhou para a vida dele e para a beleza de Deus na face de Cristo. Ele diz, isso é infinitamente mais precioso que minha vida. Porque está na luz, ele está vendo a realidade. E a realidade é que a vida dele, perto da glória de Deus na face de Cristo, há uma distância infinita entre valores. Então, como perder a luz aqui em Romanos, Paulo diz que afeta o sexo. Qual é a ligação entre o sexo e a troca da glória de Deus por imagens assim? É dessa questão que Paulo trata em seguida, em 4 ocasiões, no verso 23 a 28, no capítulo de Romanos. Ele diz que a troca da glória de Deus por outras coisas, ou seja, preferir glórias humanas, coisas criadas no lugar de Deus, que é o que o coração insensato fez e por isso escureceu e não tem mais contato com a realidade, é a raiz de todos os problemas, perversões e pecados sexuais. É isso que Davi enxergou. É por isso que ele não está tratando de uma área como se ele tivesse, sabe, quando a gente está com um problema no pé, ou no fígado, ou no rim, tem um problema na área sexual. Davi está vendo, e não é esse o problema, não é esse o problema. Paulo diz assim, e trocar a glória de Deus imortal por imagens semelhantes ao ser humano mortal, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Portanto, Deus os entregou pelos desejos do coração deles, a impureza, para desonrarem o seu corpo entre si, pois trocaram a verdade acerca de Deus por uma mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque suas mulheres trocaram as relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens deixaram as relações naturais com mulheres e foram consumidos por paixões uns pelos outros, homens cometendo atos desenvergonhados com homens e recebendo em si mesmos a punição devida por seu erro. E porque lhes pareceu por bem não reconhecerem a Deus, o próprio Deus os entregou a uma mentalidade reprovável para fazerem o que não se deve fazer. Então, em certo sentido, o fato de Paulo falar sobre a desorientação, no caso aqui homossexual, é secundário. Você vai ver que, na verdade, isso só se aplica melhor às palavras que Paulo vai usar. E isso as mesmas dinâmicas se aplicam a toda distorção da sexualidade. Paulo está tratando disso num nível muito mais elevado, infinitamente mais elevado do que a igreja psicologizada de hoje, e tão elevado quanto Davi tratou no Salmo 51. Nós veremos que Paulo focaliza explicitamente aqui isso, mas o foco dele é muito mais amplo. Primeiro, observe a ligação entre os versos 23 e 24. Eles trocaram a glória de Deus imortal por imagens. Portanto, como causa, porque eles fizeram a troca, como eu disse, você troca aquilo, você só troca algo por algo que você acha melhor, que você acha mais belo, que você acha que vai te dar mais prazer, por isso você faz a troca, você prefere aquilo em relação ao outro. Eles trocaram a glória de Deus imortal, a beleza de Deus, não é? Por imagens. Portanto, Deus os entregou pelos desejos do coração deles a impureza, para desonrarem o seu corpo entre si. O termo portanto aqui é decisivo. Você vê, essa é a causa. Davi sabe que o que aconteceu com ele era só a causa de algo muito maior do que o que aconteceu, que a solução não estava em algum tipo de como ele podia se desintoxicar, não é? De pecados sexuais. O termo portanto é decisivo. Significa que a desonra vertical a Deus, quer dizer, quando nós desonramos Deus verticalmente, quando nós falamos, tu não é a coisa mais desejável que existe, nem a mais bela que existe, você trocou Deus pela criação, você está nas trevas. Então, quando você desonra verticalmente Deus, por isso Deus disse a Davi, você zombou do meu nome.
você zombou da minha glória. E é o que acontece se eu troco um tesouro enorme por um papel higiênico usado. É óbvio que eu debochei da outra coisa, porque é tão incomparável uma coisa com a outra. Então, a desonra vertical dá origem, portanto, a uma desonra horizontal do corpo humano nos desejos sexuais desordenados dos seus corações. A Bíblia diz: Deus os entregou. Deus entregou eles à escuridão. Vocês estão na escuridão agora. Vocês não vão poder mais saber a diferença entre um rio limpo da água viva e esgoto. Não vão saber, porque na escuridão você não vê as coisas. Você pode estar tocando um monstro e achar que está tocando uma ovelha linda. Os seres humanos trocaram a glória de Deus, como consequência, eles desonram o seu próprio corpo. Segundo, observe a ligação entre o versículo 24 e 25. Deus os entregou pelos desejos do coração deles à impureza, para desonrarem o seu corpo entre si, pois trocaram a verdade acerca de Deus por uma mentira. Qual mentira? De que a criação é mais desejável que o Criador. Pois trocaram a verdade acerca de Deus por uma mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então Paulo desenvolve esse argumento de forma agora invertida. Em vez de apresentar o resultado de trocar a glória de Deus, ele fornece a causa de trocar a glória de Deus. Qual é a causa disso? É eles desonrarem os seus próprios corpos, por causa dos desejos corrompidos. Então a causa da lascívia, da impureza e da desonra do corpo é de fato terem abraçado a mentira no lugar da verdade. Por isso que você vê na oração de Davi, ele fala: tu queres a verdade no íntimo, no Salmo 51, tu queres a verdade no fundo do coração. É por isso que a oração de Davi é muito profunda. Terem aceitado a mentira, as trevas de que a glória de Deus satisfaz menos que alguma outra coisa, e é o que acontece por causa disso, porque eles acreditaram na mentira em vez da verdade, de que Deus é o deleite final, de que tudo foi criado por Ele, para Ele, por causa dEle, e de que tudo aponta para Ele, de que tudo é só um tênue eco do prazer que Ele é. Ele criou os prazeres que são as placas para Ele mesmo. Então eles desonram o corpo porque preferiram a criatura no lugar do Criador. Em terceiro, você observa a relação entre o versículo 25 e 26, que diz: trocaram a verdade acerca de Deus por uma mentira, por isso Deus os entregou a paixões desonrosas. Paulo desenvolve o mesmo argumento pela terceira vez, num curto espaço de versos. Suas paixões desonrosas, suas paixões sexuais pervertidas, pecaminosas, se devem ao fato de que trocaram a verdade da glória de Deus por uma mentira, de que Ele não é mais desejável do que todas as outras coisas. Nós vemos que Paulo está, na verdade, estabelecendo aquilo que é a realidade sobre o que aconteceu com Saul, com o poder, ou com Salomão, com a sua riqueza imensa, mas Paulo usa aqui uma e outra vez, como que na escuridão, quando você valorizou mais algo criado do que Deus te entrega a paixões, e aqui ele sempre está mostrando como isso leva a distorção sexual. Quarto, Paulo repete o seu argumento. Observe a relação das duas partes do verso 28, que diz: e porque lhes pareceu por bem não reconhecerem Deus, literalmente, eles não aprovaram ter Deus em seu conhecimento. Eles olharam e não aprovaram isso, não viram como algo que mereceu a sua aprovação. O próprio Deus os entregou uma mentalidade reprovável para fazer o que não se deve fazer. Eles não quiseram Deus como a realidade dominante da sua mente. Eles pensaram: Deus não é a maior coisa, portanto Ele não pode ser a realidade dominante na minha mente. Há coisas maiores, as coisas mais prazerosas. Então essas coisas devem ser a realidade dominante na minha mente. Deus disse: será. Deus entregou eles a essa escuridão,
ao se afastarem da luz e dizer que ela não era a realidade dominante, eles ficaram na escuridão, e agora eles não podem mais ter contato com a realidade, eles não sabem mais. O coração insensato deles ficou escuro, eles não quiseram a glória de Deus como valor supremo em seu coração. Diante disso, portanto, a Bíblia diz, Deus o entregou eles ao pecado sexual, à perversão sexual, à escuridão. Acaso Paulo poderia ter deixado mais claro que o problema fundamental do pecado sexual não é o sexo? Não é que eu tenho um problema com o sexo? É que eu simplesmente estou na escuridão. É que eu acho algo mais preferível do que Deus. E que eu troquei a glória de Deus por algo criado. E eu estou começando a ficar numa escuridão tal que eu vejo a beleza de Cristo e distorções sexuais que não mostram nada sobre Ele, e eu acho isso mais desejável, mais belo, mais bonito, mais capaz de me satisfazer. Eu posso estar mais fora da realidade do que isso. Olhe para esse mundo. Poucas vezes, na época de Paulo era igual, o mundo é tão sexualizado. Olha o mundo horrível que nós vivemos. Quase tudo é sobre isso. Os governos, a ONU, os casais, quase todos os problemas das pessoas, poder, dinheiro, sexo. Mas esse não é o problema. Você vê, Davi, quando ora, ele não fala, eu tenho um problema com uma relação, pastor, eu tenho um problema com o dinheiro, porque o dinheiro, eu sou assim. Você está se enganando, você está se enganando. Eu tenho um problema com o sexo, eu tenho um problema com estar numa posição, porque o orgulho vem com Saul. Você está se enganando. O problema de Saul não era o poder. Saul, enquanto achasse que ele tinha um problema com o poder na sua vida, ele sequer poderia fazer o que Davi fez: entender e se arrepender e confessar e ser tão profundo como aquelas 10 coisas que nós vimos no Salmo 51. Não amamos a luz e a beleza da glória de Deus acima de todas as coisas. Amamos uma imagem feita por mãos humanas, ou seja, amamos aquilo que o próprio homem cria com sua mente, e não a realidade divina. Amamos a mentira e não a verdade. Amamos as trevas e não a luz. As consequências para a nossa sexualidade são profundamente desvirtuantes, Paulo diz. Ele, por exemplo, dá como exemplo a homossexualidade como foco aqui, porque fornece uma ilustração mais clara do que ele quer mostrar, que é a trocaram. A troca da beleza para a qual nós somos criados no plano vertical, a beleza divina, se reflete na troca da beleza na qual nós somos criados no plano horizontal. Por isso há essa ênfase. O homem troca a mulher por um homem, a mulher troca o homem por uma mulher. Em outras palavras, uma troca vertical, contrária à natureza na qual nós fomos criados, vai reverberar numa troca horizontal à natureza a qual nós somos criados. Tudo fica pervertido. E é exatamente por isso que Paulo chama a atenção sobre como ele usa a palavra trocar toda hora nesse texto. Primeiro ele emprega trocaram para indicar que nós preferimos a criatura do que o Criador. Outro dia de manhã eu estava falando a respeito de outro assunto, como as pessoas, elas aceitam muito facilmente a ira de Deus cair sobre Cristo, mas alguém que elas conhecem, que morrem sem ser chamadas por Deus, elas ficam apavoradas, ficam horrorizadas com a ira de Deus cair sobre aquela pessoa, porque é óbvio, elas não acham grande coisa a ira de Deus cair sobre Cristo. A pessoa para ela é muito mais real do que Cristo. A ideia da ira de Deus sobre alguém que ela conhece é uma coisa que ela vai dormir, ela vai se sentir mal, ela vai até querer reescrever a Bíblia. Mas a ira de Deus cair sobre Cristo, para ela é tão irreal. Cristo, essa coisa de Cristo, ela fala muito, canta muito, mas é tão irreal. Ela acha legal, é ótimo a ira cair sobre Cristo, foi maravilhoso. Mas caiu sobre o João ali, o José. Isso é terrível, isso é horrível. Ela realmente finge que o José, João, a Maria merecem a ira de Deus, mas na verdade ela acha que isso, porque ela, é óbvio, ela acha que entre a criatura e o Criador
Nada que a criatura possa ter feito podia ter ofendido o Criador dessa forma, porque nós preferimos a criatura. É o que Paulo está dizendo. Trocamos a glória do Deus imortal por imagem, trocamos a verdade acerca de Deus pela mentira. Versículo 23 e 25. E em seguida eles trocaram. Você vê que ele quer usar ele quer enfatizar, eles trocaram para se referir ao homem que prefere um homem como parceiro sexual, e mulheres que preferem, ao trocar a glória de Deus pela criatura, ele mostra como essa troca começa a acontecer horizontalmente, essa coisa destrutiva. Então ele diz, porque suas mulheres trocaram as relações naturais por outras contrárias à natureza. Como é contrário ao ser humano que Deus criou à sua imagem, trocar a glória dele pela criatura. Então eles trocaram as relações naturais por coisas contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens deixaram as relações naturais com as mulheres. Versículo 26 e 27. Portanto, os relacionamentos homossexuais aqui são apenas uma parábola, não é? Vívida e representativa de todos os pecados sexuais. São pecados, mas Paulo quer mostrar como todos os pecados sexuais nascem de um relacionamento que trocou Deus. Um relacionamento desordenado com Deus, da escuridão do coração, que trocou Deus pela criatura. E agora, essa troca deixou o homem na escuridão, ela não tem mais contato com a realidade. Agora ele está escolhendo coisas como aquela pessoa na cabine lá, que o cara diz assim, você troca uma casa em Búzios, uma mansão, você troca por esse copo. O cara, troco. Ele não está em contato com a realidade. As pessoas que estão em contato com a realidade falam, o cara é maluco, o cara está trocando, meu Deus, como ele pode trocar a mansão em Búzios pelo copo? Ele vai ficar arrasado. Então o homem vai viver eternamente no inferno assim. Mas por quê? O cara na cabine não tem contato com a realidade. Nós que estamos vendo e estamos em contato com a realidade, estamos na luz, nós pensamos, como é possível? O cara está trocando. Paulo diz, está todo mundo assim. Quando o homem trocou, Deus os deixou na escuridão. Eles não estão mais em contato com a realidade. Eles vão continuar trocando, desonrando, fazendo essas escolhas da escuridão, escolhas opostas que eles fariam se estivessem na luz. Davi sabe que esse é o problema. Ele não precisa de um livro enorme sobre como tratar dos problemas sexuais. Ele precisa conhecer a verdade sobre o homem, sobre Deus. E ele conhece. E ele consegue colocar isso em poucos versos no Salmo 51 profundamente, como Paulo em um capítulo de Romanos fala mais sobre a alma humana do que todos os livros que os homens escreveram. Portanto, os relacionamentos homossexuais são uma parábola que nasce de um relacionamento desordenado com Deus, mais especificamente um relacionamento em que a glória de Deus são trocadas pela glória da criação, são preferidas. Paulo diz, isso está na escuridão. Você está na escuridão quando você prefere algo criado no lugar do Criador, quando você acha que algo criado vai te dar aquilo que o Criador te daria, quando você vê mais beleza em algo criado do que no Criador. Então, é aí que está o perigo, está na troca. É nisso que todos esses homens, por exemplo, nós estávamos falando de Saul outro dia, ele fez uma troca, ele trocou, ao ter trocado Deus, ao ter essa relação vertical destruída, ele só podia ver o poder como uma coisa mais preciosa. Ele ia continuar fazendo tolices. Você acha, quando está lendo sobre Saul, que ele é um homem tolo, e ele é mesmo, porque parece que ele está fazendo as trocas todas erradas. É a mesma coisa. Isso se aplica a tudo, se aplica a todos os nossos pecados sexuais. Adultério é trocar o cônjuge por um parceiro ilícito. É sempre essa relação de troca. Impureza sexual é trocar o chamado de Deus à castidade na vida do solteiro por sexo fora do casamento. Lascívia é trocar a pureza por pornografia. É trocar a beleza de Deus por imagens que eu quero colocar diante dos meus olhos ou imaginar com a minha mente. Todos os nossos pecados sexuais estão arraigados nisso, Paulo diz. É isso que Davi viu. É por isso que Davi está tratando de algo muito mais profundo, de como o coração dele se relacionava a Deus, e não do sexo
quando faz a oração que é o paradigma do verdadeiro arrependimento, e aquelas 10 coisas profundas teologicamente que nós vimos hoje. Todos os nossos pecados sexuais estão arraigados nisso. Não valorizamos a glória de Deus ao considerar supremamente desejável acima de todas as coisas. E nós começamos a cada vez estar fazendo trocas mais perversas, porque nós estamos cada vez mais na escuridão. Nós estamos escolhendo cada vez algo mais baixo. Nós trocamos a glória de Deus cada vez por algo assim. Nós deixamos que as trevas da mentira nos persuadam de que este ou aquele prazer ilícito é mais desejável do que Deus, de que esta ou aquela perversão é mais desejável do que Deus. Começa assim. Vai se aprofundando nas trevas. Nós acariciamos o que nós achamos ser um pingente lindo, de algum material incrível, liso assim, sedoso, mas na verdade é uma barata. Nós estamos na escuridão, nós não sabemos mais, nossas percepções foram embotadas. Nós pensamos que uma aranha, não é, essas tarântulas enormes, peludas, é um bicho de pelúcia. Nós podemos pegar ela, nós podemos achar algo interessante. Nós estamos na escuridão, nós não estamos enxergando nada direito. Nossas escolhas são feitas assim. Deus nos entregou. Nós amamos as trevas, vocês estão nas trevas. As suas escolhas horizontais vão refletir a escuridão do coração, porque vocês trocaram a glória de Deus. Isso que significa viver nas trevas, não é? Você pensa que sei lá, você está acariciando um leão e você pensa que é um cachorrozinho que não vai te fazer mal. É isso que significa viver nas trevas, nas quais Deus é menos desejável do que o prazer sexual. Ele diz: eu sou menos desejável que o prazer sexual. Vocês vão ficar na escuridão e cada vez vão ficar mais perversos sexualmente. Cada vez vocês vão fazer escolhas mais condizentes com as trevas. Vocês não vão saber diferenciar. É por isso que nós ficamos chocados como não há limites para as perversões sexuais. É porque a escuridão é assim. Você podia ter uma graduação entre uma coisa límpida e uma coisa imunda, mas você não tem mais graduação nenhuma. Você está na escuridão. Cada vez o pecado sexual cresce no solo da cegueira, cresce no solo da escuridão, da ignorância a respeito da grandeza, da beleza de Deus que satisfaz completamente o coração. É isso que Davi diz. Ele diz: restaura dentro em mim um espírito de retidão, purifica-me com hisopo e eu ficarei puro. Ele não está falando, você vê, ele está vendo algo muito maior do que o ato em si. Por isso Pedro disse às igrejas: como filhos obedientes, não se conformem às paixões da sua ignorância de outrora. Antigamente vocês eram guiados pelas paixões da ignorância, da escuridão. Vocês eram guiados por essas paixões e faziam escolhas segundo a escuridão, as paixões da ignorância. Agora não. É por isso que Davi está tão quebrado. Ele sabe realmente que aquelas palavras, zombar de Deus, desprezar Deus, é verdade. Ele não está dizendo que tem um problema hormonal, ou que alguém fez algo que provocou qualquer coisa. Ele sabe que antes disso algo muito maior aconteceu. Ele está dizendo, no passado, Pedro está dizendo aqui, quando ele diz: como filhos obedientes, não se conformem às paixões da sua ignorância de outrora. Ele está dizendo: no passado vocês não tinham nenhum conhecimento do valor da beleza e da satisfação do que Cristo é, da doçura de Deus. Agora, porém, ele diz isso em 1 Pedro 1,14. Agora, porém, vocês nasceram de novo, ele diz em 1 Pedro 3,23. E depois, para afirmar isso, porque pode ser que você nunca tenha visto, então ele diz assim, no capítulo 12, verso 3: se é que vocês provaram que o Senhor é bom. Se é que isso aconteceu, pode ser que vocês nunca tenham visto a beleza de Deus.
E eu estou aqui falando que vocês não devem andar mais como nas paixões da ignorância, mas se é que vocês provaram de que Deus é bom. Talvez você seja alguém que nunca provou que Deus é bom, sim, mas uma vez que vocês provaram de Deus, então vocês conhecem a ignorância de outrora, do sabor do pecado. Não controla mais suas paixões. Não controla mais suas paixões, porque você agora está na luz e você está vendo as coisas de verdade. Você está vendo quando o cara fala, você troca isso aqui por isso aqui, você está vendo, você não está com uma cápsula, você está vendo o valor disso e o valor daquilo. Lógico que eu não troco, sabe? Você está vendo a glória de Deus e você está faminto, faminto. E você diz para Satanás, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está vendo, você não é cego. Não mais. Paulo desenvolveu o mesmo argumento sobre a ignorância de outrora em relação ao pecado sexual. Você vê isso em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Ele diz assim: a vontade de Deus é a vossa santificação, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santidade e honra, não com paixão lasciva, e dos gentios que não conhecem a Deus. Por isso, eles não conhecem Deus, eles não conhecem algo maior, eles estão na escuridão, eles não conhecem a diferença entre o esgoto e o rio limpo, eles estão na escuridão, eles estão trocando como o cara na cápsula, o apartamento na Quinta Avenida em Nova York, por um barraco em alguma favela na América do Sul. Eles estão trocando, eles não estão vendo. É a paixão da ignorância, a paixão deles e as escolhas deles são feitas na ignorância, mas não vocês estão vendo. Paulo diz, não com a paixão lasciva dos gentios, que não conhecem Deus. A paixão deles é controlada pela ignorância e não pelo conhecimento de Deus. Vocês não. Em outras palavras, para Paulo, a distorção e o abuso do desejo sexual nasce das trevas da mente incrédula e na escuridão. Eles não conhecem Deus, Paulo está dizendo, é por isso que eles escolhem assim. Vocês vê como o império romano, a cultura greco-romana é sexualmente depravada, então eles estão na escuridão. Eles não veem a glória de Deus na face de Cristo. Eles realmente acham essa depravação melhor do que a glória de Deus na face de Cristo. Eles realmente se deleitam mais nisso. É óbvio que isso aqui é verdade até para aquilo que não é ilícito, porque até o que não é ilícito foi feito só com uma placa para apontar para Deus. Mas nós começamos mostrando qual é a teologia que estava no coração de Davi, e porque a oração dele é tão profunda e tão diferente da de hoje. Nós fazemos encontros para falarmos sobre como os jovens vão se controlar sexualmente, ou como os adultos vão controlar sexualmente, ou como os velhos vão se controlar, e é um monte de coisas que não tem nada a ver com o problema real, e como Davi sabia exatamente qual era o problema, e é por isso que a oração dele é tão profunda, verdadeira. Ao falarem da nossa ignorância de outrora, por isso que Pedro diz, se é que vocês provaram que Deus é bom, porque se vocês não provaram, vocês ainda estão na ignorância. Se você não viu a beleza de Deus, você ainda está na escuridão. E é óbvio que você sempre vai achar as coisas que não é Deus, mas desejável do que Ele. Então, ao falar da nossa ignorância de outrora, Pedro e Paulo, eles não contradizem Romanos 1, 21, que diz assim, embora conhecessem a Deus, não honraram como Deus, nem lhe deram graças. Porque estão falando de ignorância, mas Paulo diz que, embora tendo conhecido Deus, há tanto um conhecimento de Deus como uma ignorância a respeito de Deus. Na mente não cristã. Na mente não cristã há um conhecimento e uma ignorância. Não é como a mente do homem regenerado, que há conhecimento da beleza de Deus na face de Cristo. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é profundo e inato, ou seja, todo homem nasce com esse conhecimento. Mas o que eles fizeram com ele? Paulo diz em Romanos 1, 19 e 20, pois aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado para eles, pois Deus lhes mostrou. Porque seus atributos invisíveis, a saber, seu poder eterno e sua natureza divina, foram claramente percebidos desde a criação do mundo, nas coisas que foram feitas. Por isso, eles são indesculpáveis. Há um conhecimento na mente não cristã de Deus que os deixa indesculpáveis.
mas há um conhecimento e uma ignorância. Por quê? Porque, no entanto, esse conhecimento profundo e inato de Deus, ele é rejeitado, ele é reprimido. Paulo diz: por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Versículo 18. Eles não aprovaram ter Deus em seu conhecimento. 28. Apesar desse conhecimento ser inato, o homem rejeita ele, o homem suprime ele. Portanto, há ignorância real a respeito de Deus, bem como o conhecimento real que o condena. O conhecimento é reprimido, e então ele se torna o quê? Esse conhecimento inoperante. Tudo que sobra é a operação da escuridão, é a ignorância. Paulo diz: não sejam guiados por nenhum tipo de lascívia, como outrora vocês foram como os gentios. Ou seja, ele está usando gentio como alguém não regenerado. Então a ignorância é desejada, é poderosa. É por isso que a Bíblia diz: Deus os entregou à escuridão dos seus corações. Você vê que a escuridão não vem de fora. A Bíblia diz: o seu coração insensato escureceu. Agora o homem faz escolhas no meio da escuridão. Como a origem das distorções e da escravização decorrente dos desejos sexuais manifestam. A alma humana foi criada para ser satisfeita pela glória de Deus. Foi criada para Deus, por Ele, para a sua glória, e para encontrar nele o quê? Deleite, prazer, beleza, gozo. Quando a luz dessa glória é suprimida, a alma se destrói ao procurar satisfação, porque ela continua faminta, nas trevas mortais. E nessas trevas ela começa a fazer escolhas e tentar satisfazer-se cada vez, Deus diz, com paixões mais pervertidas. E de fato são mortais. Então, essas paixões, não pensem que Paulo está falando aqui sobre ele está falando sobre a realidade, como Davi, não é? A gente viu ele dizendo: não retires de mim. A gente até demorou um pouco a respeito disso. Davi estava dizendo a Deus: que eu seja uma pessoa que não se mostre por fim, que nunca te conheci, que nunca estive entre os eleitos. Nós vimos isso, porque essas paixões são mortais. Porque Paulo diz: essas escolhas são o fato de estar nas trevas. Isso caracteriza a vida de alguém. É óbvio que ele está caracterizando a escuridão. É nesse ponto que vemos os resultados perigosos dos efeitos de não viver na luz. Essa advertência não se restringe a algum autor do Novo Testamento, mas a todo o Novo Testamento: João, Paulo, Pedro, Jesus, o autor de Hebreus. Ninguém está brincando aqui. É trevas ou luz, é Deus ser o deleite da alma ou não ser, é ver a beleza de Deus na face de Cristo ou não ver. Então, por exemplo, 1 Coríntios 6, a partir do 15, assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Porque, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que está unido ao Senhor se torna um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas a pessoa sexualmente imoral peca contra o próprio corpo. Ou será que vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus, mostrem a beleza dele, mostrem que ele é a coisa mais bela, desejável e satisfatória do mundo com os vossos corpos. Não mostrem com vossos corpos que vocês trocaram a beleza dele e disseram que outra coisa é mais bela, mais desejável. O cristão está unido a Cristo. Essa união abrange o corpo e o espírito, e abrange todas as coisas que faz parte da sua vida, toda ela, para mostrar o encanto daqueles que foram tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, segundo Paulo, era algo espantosamente impensável
como deve ser para nós. A não ser que vivamos nas trevas, que as escolhas que a gente faça mostrem que nós achamos que essas coisas são mais desejáveis, belas e satisfatórias do que Deus. Talvez você imagine que esta é uma explicação a respeito da origem e da profundidade do pecado sexual diferente da que Paulo estava dando em Romanos. Nesse caso, posso dizer que o pecado sexual discorre de não entendermos que somos membros de Cristo. Também, Paulo está colocando mais um elemento aqui, de modo que nós rebaixamos Cristo ao nível da sujeira. Não é? É um argumento que vai além, um argumento que acrescenta, mas não é distinto, não é distinto. O que Paulo pretende é que você, se você visse e estimasse a beleza e o valor de Cristo, você não agiria dessa forma. Se você estivesse vendo a glória de Deus na face de Cristo, você não agiria dessa forma. Se você estivesse vendo, é tão incomparável. Não é que algumas coisas e alguns prazeres da vida são incomparáveis. Paulo diz: a vida é incomparável. A vida e tudo que ela contém. Eu não tenho minha vida por preciosa, só que a vida dele inclui o quê? Comer, beber, amigos, tudo, respirar, tudo. Então observamos isso no final do texto, em que Paulo diz, no verso 19 e 20: vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por preço, portanto glorifiquem a Deus no corpo de vocês, mostrem que Ele é mais belo, mais desejável, mais glorioso, satisfatório, que realmente há delícias perpetuamente. Agora vocês vão olhar para o lixo e dizer que o lixo é melhor do que Deus, e vão dizer que realmente viram a sua beleza. Você vê, ele acrescentou algo e deixou algo mais robusto. E nós não temos como discorrer sobre esse texto, há algumas complexidades nele. Mas, por exemplo, alguém falando sobre esse texto disse assim: Paulo não está dizendo que apenas porneia, imoralidade sexual, prejudica o corpo, mas que somente porneia forma uma união de uma só carne, que é contrária ao corpo. O pecado sexual é contra o corpo porque, como foi afirmado, une o corpo de modo ímpar, profana o corpo de modo ímpar, como acontece com tantas outras expressões condensadas nessa seção que Paulo está falando. Precisamos fornecer algo para completar nosso entendimento da ideia de Paulo. Aqui podemos acrescentar que porneia é um pecado contra a posse legítima do corpo. O corpo do cristão está debaixo da autoridade de Cristo, a quem ele vê como belo, supremo. O Senhor, verso 12 e 15. O templo do Espírito, verso 19. E foi comprado por Deus, verso 20. Então, nós estamos falando sobre uma guerra pela alma. É por isso que Davi não falou: eu tenho alguns problemas na área sexual. Ele está falando sobre algo mais profundo possível, sobre ver a beleza de Deus, não ver a beleza de Deus, se deleitar na beleza de Deus, não se deleitar. É por isso que ele chama de iniquidade. Pedro escreve assim: amados, 1 Pedro 2,11: peço a vocês, como peregrinos exilados, que se abstenham das paixões carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Esse conflito não se limita às paixões sexuais pecaminosas, mas sem dúvida elas estão incluídas. Esse conflito contra a alma abrange todas as paixões da carne. O perigo é que essas paixões da carne, elas destroem a alma. Destroem a alma como? Porque elas são a essência de ter trocado a glória do Deus eterno pela criação, de ter trocado a beleza de Deus por outra coisa, e Deus entregar o homem à escuridão. Nós temos que lembrar que Paulo começa essa sessão dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens.
É aí que ele começa a falar a respeito de todas essas coisas. O autor de Hebreus eleva essa advertência a um novo patamar. Ele diz assim, que o casamento seja honrado entre todos e que o leito conjugal seja imaculado, pois Deus julgará os sexualmente imorais e os adúlteros. Paulo define esse julgamento como a ira de Deus contra aqueles que praticam a imoralidade sexual. Ele diz assim em Colossenses 3, 5 e 6. Façam morrer, portanto, aquilo que é terreno em vocês: imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e ganância, dinheiro, né? Que é idolatria. Dinheiro, como eu disse, poder. Por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os homens. Paulo começa a sua sessão falando sobre do céu se manifesta a ira de Deus. Por quê? Porque tudo isso está falando sobre a troca. E agora o homem na escuridão está fazendo as escolhas sempre cada vez mais depravadas, porque ele não enxerga mais, ele não está mais em contato com a realidade, ele não vê mais Deus, porque só pode ser visto na face de Cristo, a glória dele, e ele agora na escuridão está satisfazendo a sua fome, como alguém desesperado na escuridão está comendo vermes, qualquer coisa. Claro que o pecado sexual não é o único pecado que traz o julgamento de Deus, não é? É só um deles. Mas Paulo assim destaca repetidamente que esse é um pecado que coloca o homem nessa posição. Não é uma espécie de problema numa área. Está falando sobre o âmago daquilo que o pecado é e a troca da qual faz todos os homens serem entregues às suas próprias paixões, ou seja, à escuridão e às escolhas de um coração que não enxerga mais e não pode mais ter contato com a realidade. Então 1 Coríntios 10, 8 diz: não devemos nos entregar à imoralidade sexual como alguns deles fizeram. Ele compara isso às pessoas de Israel que caminharam no deserto entre o Egito e a terra prometida. Ele diz assim: não devemos nos entregar à imoralidade sexual como algum deles fizeram, e 23 mil caíram em um único dia. Então, quando Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus, Paulo está falando sobre o julgamento de Deus. É por isso que Davi está falando sobre para que tu sejas justos ao julgares. O Senhor, 1 Tessalonicenses 4, 3, 6 diz: é vingador de todas essas coisas. Ele menciona e depois ele diz isso. E ele chama atenção a uma implicação específica do julgamento da vingança de Deus contra o pecado sexual, ao mencioná-lo na lista dos pecados que caracterizam um homem assim. O homem que não está vendo a beleza de Deus, a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Ora, as obras da carne, opostas ao fruto do Espírito. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas são herdeiros, não herdarão o reino de Deus. Se o que da minha vida tem crescido e crescido são essas obras e não o fruto do Espírito, sei o que caracteriza. É isso. É por isso que você vê que Davi vai pedir um espírito inabalável, consistente. E 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que praticam homossexualidade, nem os ladrões, nem os avarentos, os que amam o dinheiro, nem os beberrões, nem os caluniadores, nem os trapaceiros. E ele vai dizendo, é só uma lista. Ele não vai ficar mencionando todos os pecados, não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo, isso não é quando isso caracteriza trocar a beleza de Deus por aquilo que Deus criou, estar nas trevas. Ninguém na luz faria isso. Ninguém olharia para a beleza de Deus na face de Cristo e diria que isso aqui é mais desejável, vai me dar felicidade e mais prazer do que Ele. Então em Apocalipse nós vemos o apóstolo João falar dessa exclusão também. Você vê
Apocalipse 22, já no final, 14 e 15 diz: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e para que entrem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os sexualmente imorais, os assassinos, os idólatras. E de novo, ele faz só uma pequena lista de tudo que o pecado é, de tudo que é essa troca. Não importa, nós sabemos que essencialmente nem o poder que Deus dá, nem a riqueza que ele deu a Salomão, nem o sexo é errado. Todas essas coisas foram coisas criadas e dadas por Deus. É a troca que faz todas essas coisas se tornarem perversão final. Então o versículo 14 mostra que nós podemos ser lavados e aceitos, e é o que aconteceu conosco. E foi assim que nós começamos a enxergar a glória de Deus. Isso fez toda a diferença. Se tornaram pessoas que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Nós vamos tomar da Santa Ceia, nós estamos dizendo: nós somos essas pessoas. Nós fomos alvejados. Nós estamos vendo a glória de Deus na face de Cristo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para eles não verem essa beleza, mas não em nós. E esse poder sobre nós foi quebrado, como nós falamos hoje quando cantávamos, porque Deus disse: haja luz, porque é isso que Paulo diz em 2 Coríntios, e a luz brilhou, e nós ficamos espantados quando vimos as coisas que nós preferíamos no lugar de Deus. Nós ficamos horrorizados. É por isso que Davi usou a expressão, Isaías: vocês sentirão nojo de vocês mesmos. Ou seja, quando a luz brilhou e eu vi o que eu estava comendo, o que eu estava bebendo, o que eu estava preferindo, eu fiquei enojado. É o que Davi está sentindo. Isaías diz assim, Isaías 1,18: venham, pois, e vamos raciocinar juntos, diz o grande eu sou, Yahvé, Embora seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Paulo falou sobre aquilo que caracterizava a ignorância e a escuridão da escolha daqueles que não estão em Cristo. Nós experimentamos essa purificação, porque todos nós nascemos assim. É maravilhosamente animador para pecadores o que Paulo fala, porque aqueles que viveram, e todos os que foram chamados por Cristo viveram trocando Deus por outras coisas. Portanto, todos nós, de alguma forma, éramos impuros em todas as coisas. O dinheiro nunca foi usado por nós de uma maneira que Deus fosse glorificado. Portanto, sempre nossa utilização do dinheiro era impura. E o poder sempre estava ligado a quê? A orgulho. E todos nós, sexualmente impuros. Mas Paulo diz assim: alguns de vocês eram assim. Ele está falando sobre todo tipo de imoralidade sexual. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. No entanto, isso não é fonte de algum ânimo se você não valoriza a Cristo e não deixa de preferir comida, sexo, ar, qualquer coisa mais do que Deus. Porque se você continua assim, isso caracteriza a sua vida, você está na escuridão. Paulo diz: você não pode dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito. Sem esse tipo de fé que se apega a Jesus como seu bem supremo, como tesouro, seu sangue de nada nos adiantará, queridos. Apocalipse 22,15 diz que se aplicará a nós no último dia. Ficaram de fora os moralmente, os sexualmente imorais. Quem é caracterizado assim
não pode dizer ao mesmo tempo que foi lavado, que foi redimido, porque não está, a troca continuou sendo feita, continua não sendo vista, portanto não caracteriza. Você vê que, como você está vendo em Davi, que isso ainda aconteceu, mas você vê a profundidade do arrependimento. Ele está vendo isso como muito mais do que um problema na área sexual. É por isso que esse homem aceitou que o seu filho morresse. Ele aceitou que Deus disse que a espada nunca sairia da sua família. Ele sabia que realmente ele tinha colocado o nome de Deus no lixo, desprezado o nome de Deus. Ele não via isso como um deslize sexual. Ele via como o pecado é, como Paulo está dizendo, o que faz o homem trocar a beleza infinita de Deus pela criatura. E então Deus deixar ele na escuridão, e ele começa a fazer cada vez trocas mais escuras, mais escuras, mais escuras. E as palavras mais fortes vêm do próprio Cristo, que nós vamos tomar da ceia, representando termos sido lavados pelo seu sangue, termos tido acesso ao Santo dos Santos pelo partir do seu corpo como véu. Ele diz assim: ninguém se expressa de maneira mais vigorosa do que Jesus a respeito disso. Ele diz assim em Mateus 5, 27 a 30: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o fez pecar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder um dos seus membros que ter todo o teu corpo trancado no inferno. E se a tua mão direita o faz pecar, corte-a e joga fora, pois é melhor perder um dos seus membros que ir o corpo todo para o inferno. Há uma severidade nessas palavras: ser lançado no inferno. E é um eco do trovão de Romanos 1. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens. Verso 23. Quando Jesus fala do inferno aqui, isso não aparece do nada. Não é a repulsa moralista, puritana, a qualquer tipo de perversão sexual. Estamos falando sobre a troca de Deus. Estamos falando sobre a essência daquilo que o pecado é e que faz o homem estar debaixo da ira de Deus. Deus criou o sexo, portanto, em si mesmo, ele é bom. Mas dizer que euforia hormonal temporária tem mais valor do que a glória infinita de Deus é mostrar estar numa escuridão final. É mostrar não estar enxergando essa glória. Dizer que a harmonia, a euforia hormonal tal é muito melhor do que a glória de Deus, é a única coisa que Paulo pode dizer é: você está na escuridão, é incomparável. São coisas que não têm comparação. E é por isso que Paulo é tão assim, como no versículo 18, a ira de Deus é revelada do céu, porque as pessoas trocaram a glória do Deus imortal por coisas criadas, explosões hormonais ou qualquer outra coisa. O objetivo de Jesus é nos despertar para a seriedade com que você vê o valor dele, porque você vê que ele está falando metaforicamente, não é? Ele diz: é melhor arrancar um olho do que... Ele está falando sobre viver. É óbvio que se você arrancar um olho, você pode ver as coisas com outro olho. Ele não está falando sobre uma maneira de você lidar com essas coisas assim. Ele está falando sobre preciosidade. Quando você acha uma coisa preciosa, perto de outra coisa, aquilo perde a preciosidade. Há uns anos atrás, virou até um filme famoso, acho que foi no Colorado, um alpinista estava lá escalando a montanha e ficou com a mão presa na rocha. E ele sabia que ninguém ia achar ele onde ele estava. Depois que passou um dia, ele pensou: vou morrer. Então ele tinha um canivete e ele resolveu cortar o braço, porque ele não conseguia tirar o braço dali. O braço estava preso, ele estava preso, e o carro dele estava a uma distância. Ele pensou: se eu conseguir cortar a minha mão e amarrar alguma coisa, eu vou conseguir chegar até o carro, e do carro eu vou chegar até onde alguém me ajude. Agora, por que ele cortou a mão? Porque ela não é preciosa? Porque a mão não é importante? Não, mas que ele pensou: minha vida é muito mais importante do que a mão. Muito mais importante. É sobre isso que Jesus está dizendo, sobre a questão daquilo que você vê como uma importância final. E nada, ainda que você use metáforas de olho, não é? O cara não pensou duas vezes. Mas não é só o fato de você perder a mão, porque se nossa mão fosse assim,
parafusada, a gente ainda pode, vou perder a mão aqui, te parafusar. Você sabe que cortar a sua mão com uma faca, o seu braço, não é algo assim, sem anestesia, mas aquele cara achou que valia a pena, e ele está vivo hoje, porque ele achou que a sua vida era mais preciosa que o seu braço. Ele soube olhar para as coisas e fazer valorar elas de fato. Uma mão é importante, mas não é mais importante que a minha vida. É sobre isso que Jesus está dizendo. Então, todos os prazeres que são recebidos como dádivas de Deus, a serem desfrutadas dentro dos limites sábios que mostrem a glória dele, a beleza dele, o valor e o deleite infinitamente maior do que todas as coisas criadas, são uma bênção. É por isso que o livro de Cantares, por exemplo, vai falar tanto sobre a alegria de um homem e uma mulher vivendo a expressão daquilo que Deus criou. Mas o banquetear-se, seja de alimento, seja de sexo ou qualquer coisa, como está em 1 Timóteo 4,5, deve ser santificado pela palavra de Deus e pela oração, ou seja, deve ser algo feito como parte do nosso culto racional a Deus, isso mostrando o valor infinito de Deus. Nós devemos comer pão assim. Esses prazeres são recebidos como dádiva de Deus, a serem desfrutadas dentro dos limites que mostram que Ele é a coisa mais valiosa, e que essas coisas são placas que apontam prazeres que Ele criou como placas tênues do prazer final que Ele é, e que nós já desfrutamos. Então Jesus está falando desse tipo aqui ele está falando não, ele está falando só dos desejos que não se consumam, mas ele quer que você veja como isso faz parte das escolhas da escuridão, daquilo que Paulo explicou, daquilo que Davi entendeu. Então, tudo que está em jogo são coisas eternas. Paulo expressou a mesma ideia da seguinte forma: se viverdes de acordo com a carne, morrerão. Porque se essa é a característica, você está morto, você não está vendo a beleza de Deus na face de Cristo. Então você vê por que Davi foi tão profundo, por que a oração dele, em vez de ficar falando sobre sexo, ou sobre como lidar e técnicasinhas, e como ir se livrando disso ou daquilo, ele estava falando sobre a beleza de Deus, a glória de Deus, um coração que se deleita em Deus, que tem prazer em Deus. E como ele estava vendo o pecado como algo muito maior do que desrespeitar uma regra, mas como desprezar Deus, mas como dizer que o lixo é mais precioso que Ele, que qualquer coisa que Ele criou tem mais valor do que Ele. Você vê porque que Davi estava realmente quebrantado. Você vê porque ele diz que se isso caracterizasse ele, seria uma evidência de que ele não estava entre os eleitos, que Deus livrasse ele então de que aquilo fosse uma característica na vida dele, que a característica dele fosse um espírito reto, que Deus gosta da verdade no íntimo, e que Deus pode fazer isso. Então, seu propósito, essas advertências tão graves de Jesus, ou de João, de Pedro, ao ponto de ele dizer para nós agora que vamos tomar da ceia: não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil herdada dos seus antepassados, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A fé em Cristo vence aquilo que cada pecado merece, não é? Que é sofrer o dano eterno, a segunda morte. Todas essas coisas só querem nos mostrar a magnitude da glória de Deus, o valor da glória de Deus, a beleza da glória de Deus. Tudo que Jesus quer no final dos seus 33 anos na terra, quando está indo para a cruz, é: Pai, que eu tenha contigo de novo a glória, a beleza que eu sempre tive contigo antes que o mundo existisse, antes que existissem cheiros, gostos, coisas para ver, antes que o mundo físico existisse. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós sempre vamos ser criaturas do tempo, com corpo, com toque, com olfato, com gosto, mas nenhuma dessas coisas jamais, eternamente, serão para nós
Nada a mais do que as placas que nos apontam para o deleite final em Deus. Esse é o estado para o qual nós estamos experimentando e estamos perfeitamente indo. Deus restaurou a luz e nós começamos a ver, e essa troca vertical desapareceu, ou a glória desaparece, não está sendo visível para nós, ou nós estamos contemplando a glória de Deus na luz, na face de Cristo, ou nós estamos em trevas. Não podemos estar nessas duas situações opostas ao mesmo tempo. Isso tem um propósito de nos encantar, de capturar as afeições, os desejos do coração, e nós então preferimos Deus sobre todas as coisas, e isso só acontece na luz. É por isso que o que Davi quer é mais de Deus, é mais da beleza de Deus. Em vez de ele fazer um tratado sobre o pecado sexual lá, Paulo aqui está mostrando por que isso está na vida do homem. Davi, ao saber tudo isso que Paulo está mostrando, está num lugar muito mais elevado. Há coisas que você só vê na escuridão, né? Também, por exemplo, um relógio que joga uma determinada luz. Quando de noite aquilo fica claro, às vezes eu entro no quarto à noite e tem umas luzes lá que claro, de LED, elas de dia, de noite, quando entra no claro, o quarto tem uma cor lá, mas quando o sol nasce, você não vê mais nada. É assim, essas coisas que atraem o homem, que escravizam o homem, elas só são vistas nas trevas, sabe? E elas têm esse poder assim. Quando o sol da justiça nasce, essas coisas desaparecem. Elas não estão mais lá, claras. Nós temos algo muito brilhante que cega. É a beleza da glória de Deus na face de Cristo. É sobre isso que Davi está dizendo. E é isso que nos ajuda a viver uma vida que honra a Deus, que manifesta a beleza e o valor infinito de Deus. Seu divino poder nos deu todas as coisas que dizem a respeito da vida e piedade, diz Pedro em 2 1:3. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.